Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu conto dentro da mentoria. Pega seu café pra gente tomar café. Tô tomando café com leite em pó. Amo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu coloquei nos stories ali que eu já quase desisti, né? Dos meus sonhos por causa de uma pessoa. Eu admirava muito uma mentora que tinha lá no início da pandemia. Eu acompanhava muito o trabalho dela. Eu ia, inclusive, na Febracis para poder ouvir essa mulher. E um dia que eu tive a oportunidade de me assentar com ela e conversar com ela, ela falou para mim assim que o meu sonho não era possível, que eu deveria desistir desse sonho, voltar, né, para o meu trabalho de carteira assinada. E na época também eu estava ajudando a minha mãe no marmitex da minha mãe. Minha mãe era empreendedora, minha mãe tinha um marmitex, minha mãe cozinhava, nossa, muito bem. E como eu não estava ainda, né, com tanto cliente, não tinha tanto atendimento, eu tinha tempo para ajudar minha mãe. Mas ali eu não recebia financeiramente, né? Minha mãe não me pagava em dinheiro. Mas quantas coisas minha mãe fez para me ajudar, principalmente quando eu passei pelo período do divórcio, me separei. Quem ficava com meu filho para eu poder trabalhar, fazer minhas viagens lá na multinacional era minha mãe. E eu sempre vi a família com muito valor, e honrar meu pai e minha mãe são coisas que fazem parte, assim, da minha vida. Se eu não estiver fazendo isso, eu, Ellen, não fico bem. Mas quando eu fui conversar com essa pessoa, ela falou que minha vida estava toda errada, que esse sonho de trabalhar com mulher não ia dar certo, que eu deveria me sentir mal por estar trabalhando com a minha mãe sem receber, que eu deveria sair dali e, sei lá, tomar conta da minha vida, né? Deixar minha mãe na mão. E que bom que eu não ouvi aquela pessoa naquela época, sabe por quê? 3 meses depois eu perdi a minha mãe. E se eu tivesse deixado a minha mãe na mão, eu teria ficado muito mal. Porque, gente, minha mãe falava um ditado e ele é muito real. Uma mãe vale para 1.000 filhos, mas 1.000 filhos não valem para uma mãe. Então, quando a gente admira muito uma pessoa e a gente acha que a resposta da nossa vida, o boom que falta na nossa vida, vai vir da boca daquela pessoa, a gente está completamente errado. A gente está completamente enganado. A resposta que a gente mais precisa na vida, ela vem de Deus. E enquanto a gente acreditar que a resposta daquilo que a gente precisa está na boca, na mão de uma pessoa, a chance da gente tomar decisões que não são boas, das quais a gente possa se arrepender depois, são enormes. Se eu tivesse seguido o que aquela mulher tinha me trago, com certeza eu teria ficado mal depois da partida da minha mãe. Então, quando a gente fala sobre ouvir pessoas que a gente admira, sabe? Nem sempre essa pessoa que você admira aqui na internet, ela é aquilo de verdade. E nem sempre essa pessoa, ela tem os mesmos valores que você. E a gente precisa entender sobre isso para a gente poder escolher por quem a gente quer ser direcionado. É por isso que hoje, quando eu encontro com as minhas clientes, normalmente elas têm uma história parecida com a minha, elas têm valores parecidos com os meus. Por quê? Porque senão não vai dar certo. E a gente, antes de mais nada, antes de achar que as respostas do nosso sucesso, para a nossa vida dar certo, para as coisas na nossa vida decolar, a gente, antes de achar que isso está numa pessoa, a gente tem que acreditar e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso coração e Ele tem sonhos e planos infinitamente maiores do que aqueles que nós temos. Naquele dia eu saí daquela conversa extremamente frustrada. Era início da pandemia. A gente já estava com as emoções afloradas e eu achei que aquela pessoa, ela pudesse me ajudar. Mas eu saí dali pior. Então, se você hoje tem uma pessoa que te acompanha, uma pessoa que é seu mentor, sua mentora, e essa pessoa te deixa pior, você precisa tomar um posicionamento. Você precisa entender se tá alinhado. E se não tiver, gente, tá tudo bem, sai fora. Mas entenda sobre você, entenda sobre o que você quer e principalmente entenda que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Pouco antes da minha mãe partir, quando eu fui visitar ela no CTI, a minha mãe falou pra mim: filha, continua que vai dar certo. E hoje eu tô aqui para compartilhar essa história com você. É triste quando eu me lembro disso, quando eu me lembro dessa mulher me falando, né, que era vergonhoso trabalhar para minha mãe sem receber. Mas eu honro a Deus
por ter colocado princípios no meu coração e por eu não ter ouvido essa pessoa. Aprenda a escolher quem você quer ouvir. É isso. Um cafezinho pra gente terminar. E de verdade, eu desejo que você, acima de tudo, acima de acreditar nos outros, que você acredite sempre, sempre, sempre em você.